E aí, galerinha, vamos para mais um dia de aula. Hoje, quarta-feira, vamos começar com a nossa língua portuguesa. Hoje nós estamos começando mais um mês, né? Estamos hoje entrando no mês de julho. Então, vamos lá para a nossa aula de português. E hoje nós vamos estudar sobre um texto. Esse texto aí que tem o título Quem lê Júlia Martins? E eu já quero pedir que vocês abram, por favor, o livro de vocês, na página 61 e 62. Vamos ver mais um texto e fazer a sua interpretação. Nós temos visto no decorrer aqui das aulas de língua portuguesa vários tipos de texto. E o texto de hoje, nós vamos ver que ele tem agora, novamente, um formato diferente. E esse texto aqui, ele se enquadra na entrevista. Nós vemos aqui as falas sequenciadas. Alguém pergunta e outra pessoa responde. Ok? Já encontraram página 61 e 62. Quem lê Júlia Martins? Antes é bom a gente se atualizar para saber quem é Júlia Martins. Júlia tem 8 anos e ela participa de um clube de leitores de livros infantis e juvenis, certo? Então, Júlia, ela faz parte desse clube de leitores. E o nome deste clube é Ataba, ok? Então, esse clube decidiu fazer uma entrevista com Júlia. A intenção, o propósito, era fazer com que, na divulgação dessa entrevista, outras crianças fossem despertadas para o interesse de ler, né? Interesse da leitura. Então, vamos aqui. Esse clube de leitura começa fazendo, então, as perguntas para a Júlia e fazem no total de 4 perguntas. O texto começa com a seguinte pergunta: quando você era criança, você costumava ler ou ouvir histórias de livros? E quem fazia os livros chegarem até você? Aí a Júlia responde: eu costumava ler e ouvir, e os livros chegavam através do meu pai. Ele comprava esses livros de vendedores, né? Era em outra época, e aí tinha os vendedores que iam de porta em porta oferecendo literaturas, e aí o pai de Júlia comprava esses livros para ela. A segunda pergunta foi: Júlia, por que você lê? E ela respondeu de forma bem resumida, mas bem direta: eu leio porque a literatura é importante para o crescimento, né? Crescimento de toda a criança. Por isso eu gosto de ler e me sinto bem quando eu leio. A próxima pergunta: qual livro que você mais gostou de ler? E aí ela falou que é o livro BGA, o BGA. E ela explica por que gosta tanto desse livro. Na verdade, ela diz que ainda está lendo o livro, mas já gosta muito da história ali representada. É a história de um gigante que quer raptar uma menina. Mas durante a história, ela está percebendo que esse gigante era o pai da menina, que na história se chamava Sofia. E esse gigante apresenta algum sentimento por essa menina. Então, ela está fascinada por essa leitura. E, novamente, o clube de leitura, chamado Ataba, pergunta para ela: como e onde é o seu momento de leitura? Ela diz: olha, eu gosto muito de ler à noite, antes de dormir. Então, eu deito na minha cama com uma lanterna e faço aquela leitura. Ou então eu sento no sofá, coloco uma coberta sobre as pernas e faço a minha leitura. Próxima pergunta: quais dicas vocês podem dar para quem quer despertar o interesse das crianças para a leitura? E aí a Júlia responde primeiro:
que a criança não deve olhar só a capa do livro, ela deve folhear o livro e ler a quarta capa, né? A quarta página ali do livro para saber se ela vai gostar da leitura. E se gostar, compre esse livro. Nessa entrevista, crianças, a Júlia não estava participando sozinha, ela estava acompanhada da mãe dela. E nessa última pergunta feita, qual é a dica, né, que elas poderiam dar? A mãe de Júlia também respondeu aqui. Ela diz que é importante para despertar o interesse na criança para a leitura, é importante ler para essa criança todos os dias e também ter livros disponíveis em casa, né? Porque às vezes há um incentivo para a criança ler, mas não existe livros disponíveis para a faixa etária da criança. Então, é importante ler para essa criança, para ir despertando nela o gosto da leitura e ter livros disponíveis em casa para quando ela também quiser fazer sua própria leitura, ok? Então, essa foi a resposta da mãe da Júlia. E o nome da mãe da Júlia é Débora, certo? Nessa última pergunta, tanto a Júlia respondeu, como também a sua mãe Débora. Pronto, isso aqui é o nosso texto e agora nós vamos para o estudo do texto. Então, aqui em cima, ó, trouxe aqui a informação para a gente que esse texto está no formato de uma entrevista, né? E esse tipo de publicação tem como propósito informar, né? Seja a fim de formar uma opinião ou de entreter o leitor ou espectador. Quando se faz uma entrevista, vai aí informar alguém para que, através dessa informação, a pessoa forme uma opinião a respeito do assunto que está sendo abordado na entrevista, ou simplesmente para entreter quem está lendo, certo? Então, aqui na primeira pergunta, quem é o entrevistador? Né? Quem foi que fez as perguntas para a Júlia? E quem foi, crianças? O entrevistador foi o clube de leituras, né? Chamado Ataba. E quem são as entrevistadas? Esse clube de leituras entrevistou quem? Então, você vai colocar aí, no número 2. Você vai responder. Esse clube entrevistou a Júlia Martins e a sua mãe, Débora. E número 3, você vai marcar um X nas informações verdadeiras, na informação que aparece lá dentro do texto. A primeira frase diz assim: Júlia lê, porque a mãe dela disse que é importante ler. Foi isso? Apareceu esse relato em algum momento lá durante a entrevista? Ah, eu leio porque minha mãe disse que eu devo ler. Foi essa a resposta que a Júlia deu? Então, se for verdadeira, você marca um X. Se não for, não marca. A outra citação diz: Júlia lê porque acredita que a leitura é importante para o desenvolvimento de toda criança. Se for isso, você marca um X. O avô da Júlia sempre comprava livros e por isso as histórias sempre estiveram presentes na vida de Débora. Essa opção aqui está correta, crianças? Era o avô de Júlia que comprava os livros? Observem aí. Próxima frase. O horário que a Júlia prefere para ler é sempre à noite antes de dormir. Se estiver correto, você marca um X. Débora é mãe e professora de Júlia. Isso é verdadeiro? Dá uma olhada lá no texto, tá certo? E a última opção, ler para as crianças e ter livros disponíveis em casa são duas das maneiras que Débora, a mãe de Júlia, cita para despertar o interesse das crianças na leitura. Foi essa a resposta que a Débora, mãe da Júlia, deu para o clube de leituras, quando ele perguntou o que fazer para despertar o interesse das crianças na leitura. E ela falou, essa frase aqui está correta, ela falou que devemos ler para as crianças e ter livros
disponíveis em casa? Foi essa a resposta que ela deu. Se foi, você então marca um X, certo? Marque um X só nas alternativas, nas informações verdadeiras, ok? E aqui, ó, quando são publicadas uma entrevista, não pode ser alterada. As perguntas têm que ser as que foram feitas na hora e a resposta tem que ser também as que foram dadas, né, pela pessoa que estava sendo entrevistada. Num texto em formato de entrevista, não se pode fazer consertos, alterações. Tem que escrever de acordo com o que a pessoa respondeu. E escrever também as perguntas de acordo com como foram feitas, tá certo? Então, com base, número 4, com base na entrevista lida e nas características apresentadas, você vai marcar um X na alternativa correta. Vale a pena frisar para vocês que dessas 4 alternativas aqui, apenas uma está correta, certo? De acordo com esta informação, ó, que eu acabei de ler aqui para vocês. Então, de acordo com essa informação aqui, você vai marcar um X na frase certa. A primeira frase diz assim: as entrevistadas, melhor dizendo, elas ficaram à vontade para falar sobre o que quisessem. Foi assim? Se elas queriam falar de casa, de roupa, de maquiagem, elas podiam falar do que elas quisessem, ou o clube que estava fazendo a entrevista se dirigiu a um assunto específico. Então, preste aí atenção. A segunda frase diz assim: a entrevista foi objetiva, com poucas perguntas e respostas diretas. Então, você vai lá no texto, para você ver como está ali o formato do texto que foi escrito. Aqui a frase está dizendo que a entrevista foi objetiva, com poucas perguntas, e as respostas que a Júlia deu foram respostas bem diretas. A outra frase diz assim: as perguntas do entrevistador não foram suficientemente claras. Você acha que nas perguntas existiu uma complicação e aí deixou Júlia, às vezes, meia sem saber como responder, porque não estava entendendo as perguntas, ou não, as perguntas foram diretas e ela sabia muito bem dar as respostas. E a última frase diz: a transcrição da entrevista está cheia de inferências. O que é inferências? Quer dizer ação, quer dizer conclusão ou indução. A transcrição da entrevista está cheia de conclusões, está cheia de ação. Então, você vai marcar um X na alternativa correta, de acordo, gente, com essa informação aqui, tá bom? Então, você vai escolher, e das 4, só tem uma que está correta, que é verdadeira. E, por fim, para a gente terminar aqui no nosso estudo do texto, nós vamos ler a resposta da Débora, a mãe da Júlia, sobre os livros na infância. Ela diz assim: quando era criança, costumava ler e ouvir histórias. Os livros chegavam pelo meu pai, que comprava de vendedores, que naquela época iam de casa em casa oferecer os exemplares. Então, a mãe da Débora falou que quando ela era criança, ela costumava ler e ouvir histórias. E como é que os livros chegavam até ela? Por meio do pai dela, que comprava os vendedores que vendiam de porta em porta. Na letra A, está pedindo para você responder o seguinte: a palavra exemplares, que aparece aqui na resposta que a Débora falou para o clube que estava entrevistando ela. Essa palavra exemplares substitui que palavra? Quando ela diz assim, ó: os livros chegavam pelo meu pai, que comprava de vendedores, que naquela época iam de casa em casa oferecer os exemplares. Esses exemplares eram o quê? Que palavra substitui essa palavra exemplares?
Quando ela diz que o pai dela comprava exemplares, ele comprava, na verdade, o quê? Livros, correto. Então, essa palavra exemplares pode ser substituída pela palavra livros. E letra B, que outras palavras podem substituir o termo exemplares? Exemplares quer dizer prêmios, quer dizer edições, quer dizer volumes ou quer dizer qualidades. Dessas 4 palavras, apenas 2 serão circuladas, tá? E uma dica, se aqui na letra A o nome exemplar pode ser substituído pela palavra livro, né? O livro pode ser substituído por qual dessas palavras aqui? Livros pode ser substituído por prêmios, edições, volumes ou qualidades. Só tem 2 palavras aqui que você vai envolver, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido e eu vou estar no aguardo para fazer a correção desta atividade, tá bom? Então, estou no aguardo.